A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Ontem tivemos um dia de fúria no Brasil. Isso pode ser chamado, que aconteceu, de um dia de fúria. Tivemos um gigantesco, enorme apagão em nível nacional e tivemos o aumento dos preços dos combustíveis. Então, são duas coisas desagradáveis e duas coisas que batem na popularidade do governo Lula. Não se pode atribuir a responsabilidade por esses fatos ao governo Lula, mas sempre o aumento da gasolina, por mais justificado, gasolina, diesel, gás, por mais justificado que seja, acaba levando a população a olhar feio para o governo. E a questão do apagão ainda continua misteriosa, Vou mostrar as manchetes e depois a gente dá uma comentada. Olha aí, apagão atinge 25 estados e Distrito Federal por até 6 horas. Governo apura. E aqui, Petrobras sobe o preço da gasolina e do diesel. Apesar dessa subida de preços, ainda o preço interno dos combustíveis está menor que os preços internacionais. Mas é puxado e bate na inflação. Bate de duas maneiras. Primeiro, diretamente no seu bolso. Depois, acaba encarecendo o transporte das mercadorias, etc., e colabora mais ainda na subida da inflação. O Estadão preferiu falar do aumento dos combustíveis. Petrobras reajusta preços, BC prevê impacto na inflação. Não precisava ser o Banco Central, nós mesmo, qualquer pessoa com um mínimo de bom senso sabe que o combustível é um dos principais, se não o principal, elemento de aferição, né, da inflação no Brasil. A foto de praia aqui é uma reportagem sobre o balneário de Camboriú, o metro quadrado mais valorizado do Brasil. É uma reportagem que mostra essa cidade hoje cobiçada. Você vê que preço médio do metro quadrado na cidade catarinense é de R$ 12.335, segundo a FIPE. Procura por apartamentos e desenvolvimento da região estão entre os motivos. O Valor, jornal econômico ligado ao Globo, pertence às organizações Globo. Apagão afeta 25 estados e o DF. Governo vê duas falhas no sistema elétrico. A gente já fala disso e daqui a pouco também a gente dá uma revisada nos assuntos políticos. Essa semana está quentérrima. Olha, tem uma história que eu só vi no 247, que é um site, né, um jornal independente na internet. Qual é esse fato? Um avião da Latam que vinha de Miami para Santiago. A Latam não dá detalhes, né? A Latam e nem os nomes do protagonista da história. Vinha voando e, de repente, o comandante se sentiu mal. A Latam diz que é um comandante com 25 anos de experiência.
Ele se sentindo mal, o avião aterrissou no meio do caminho, no Panamá. Levaram este comandante para um hospital, onde ele acabou falecendo. Então, o piloto da Latam dá o número do voo, acabou morrendo, as pessoas ficaram, o voo parou no Panamá e elas devem retornar hoje. São esses os detalhes que nós temos. A Latam soltou uma nota, mas não preservou, preservou o nome do piloto. Enfim, é isso. Deixa eu ver aqui. Boletim da CNN. Ontem, você vai ver, teve o depoimento do Stedley, super terça de CPIs, as principais comissões, eu estou tirando da CNN, investigativas do Congresso Nacional, terão depoimentos importantes nesta terça-feira, como os de João Pedro Stedley, líder do MST. Espera aí. Imagine, eu estou lendo a de ontem. Esse pessoal que trabalha aqui comigo me deixa louco. E aí eu tenho que culpar alguém. O fato é o seguinte, estou lendo o de ontem. Você lê automaticamente, sumiu daqui do meu telefone. Você tem aqui, o Cássio está me fornecendo dele, acontece nas melhores famílias. Eu fui lendo, de repente era o de ontem. E eu já li antes, hein? Bom, vou começar de novo e finge que eu não errei. A atuação do presidente Luiz Inácio, é a pesquisa Quest, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, no governo, é aprovada por 60% dos entrevistados, de acordo com a pesquisa Genial Quest, divulgada nesta quarta-feira. O número é 4 pontos superior ao levantamento anterior, de junho, quando a pesquisa apontou aprovação de 56%. Neste mês, 35% desaprovam o trabalho de Lula. Eram 40% em junho. Não sabe ou não responderam agora, são 5%. Eram 4% no sexto mês do ano. Foram ouvidas 2.029 pessoas, pessoalmente, entre os dias 10 e 14 de agosto. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Então, o governo, a atuação do presidente é aprovada por 60% dos entrevistados. Combustíveis. O reajuste dos preços da gasolina e do diesel anunciado pela Petrobras na última terça-feira entra em vigor hoje. O aumento é de R$ 0,41, 41 centavos por litro no preço médio de venda da gasolina. Gasolina A para distribuidoras. Equivalendo a um reajuste de 16,3%. Com isso, o preço do litro do combustível passou a ser R$ 2,93. Segundo a empresa, considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro, para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será, em média, 2,14 a cada litro vendido na bomba. Para o consumidor não interessa de onde vem a bomba, interessa que ele vai receber o aumento mesmo. Bom, apagão, aí conta a história do apagão.
hacker da Vaza Jato. A Polícia Federal ouve o hacker Walter Delgatti nesta quarta-feira, segundo fontes ligadas à investigação. Tem aquela história de que Bolsonaro teria tido uma conversa com ele para ele tentar entrar nos computadores do Supremo. Enfim, tem toda uma história que vai ser esclarecida. Ministério da Defesa, esse hacker me cheira estranho. Dizem que ele não é tão hacker assim. O advogado Frederic Wassef, que representa o ex-presidente Bolsonaro, admitiu que recomprou o relógio da marca Rolex que o ex-mandatário recebeu de presente durante viagem internacional e que, segundo investigações, foi vendido ilegalmente por assessores dele. Apesar disso, o Wassef diz que não recomprou, mudou, que não recomprou objeto de luxo a pedido de Bolsonaro, mas com seu próprio dinheiro e para cumprir uma determinação do Tribunal de Contas da União. A declaração foi dada em uma entrevista coletiva na noite de terça-feira. Sim, fui aos Estados Unidos e comprei o Rolex. O motivo de eu ter comprado esse relógio não foi Messias Bolsonaro que me pediu. Meu cliente, Jair Bolsonaro, não tem nada a ver com essa conduta que é minha e eu assumo a responsabilidade. Eu assumo e eu comprei, afirmou. Viu? Isso é que é amigo do peito. O cara viu que o Bolsonaro podia ser cobrado pela justiça pela recompra do Rolex que estava sendo solicitado pelo TCU. Ele foi lá, pegou o dinheiro dele e recomprou. Ele mostrou a nota. Custou $47 mil. Um negócio pesado, viu? Negócio pesado. Isso que é bom amigo. E no fim ele não queria contar, modesto, ele não queria contar, mas acabou alterando. Você vê o sacrifício que alguém faz por um amigo, viu? Exemplo para os meus amigos, viu, senhores? Ordenado vocês querem no dia, né? Deixa eu ver aqui, o que tem mais? O Globo, maior apagão em 14 anos, dura até 6 horas e atinge 25 estados e o DF. Aqui tem uma foto do ministro na Folha. Uma foto do ministro chegando no gabinete dele em Brasília. Brasília foi atingida, olha aí, ó. Ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, chega à sala onde concedeu entrevista coletiva sobre os apagões do sistema elétrico. Está aqui uma foto altamente significativa. Bom, apagão. Essa palavra apagão apavora qualquer governo. O ministro veio, estava no Paraguai com Lula, saiu correndo de lá e veio a Brasília, fez muito bem, veio dar explicações e aí ele aproveitou, né, para politizar essas explicações. Explicação mesmo não teve, porque o governo sabe que houve um problema no Ceará, mais ou menos sabe, e houve um outro problema ainda não apurado no norte do país. Então, isso está meio nebuloso ainda. Aí o ministro vem e no meio da fala dele, ele fala bem, hein? Ele colocou a questão da privatização da Eletrobras e partiu para o pau. Alguém perguntou o seguinte, qual é o nexo causal, né? O que liga a privatização da Eletrobras a esse episódio? Ele disse, não liga nada. Eu estou simplificando, não é que ele escondeu e foi surpreendido, ele disse, não tem ligação nenhuma. Então fica claro
que ele usou o episódio, que não foi consequência da privatização, para partir para o pau, como o governo tem partido, sobre a privatização, e ele cobrou a diretoria da Eletrobras a troca do presidente, né, que aconteceu um dia antes, que o governo não foi avisado. O governo tem 42% das ações, 10% da votação, e, segundo as leis das SA, não poderia ter comunicado a um membro, um segredo, né? um segredo do que se passava, seria crime se ele comunicasse ao governo. Isso não poderia vazar de jeito nenhum, mesmo o governo tendo assento no grupo que compõe a gestão da Eletrobras. Eu não estou dando os nomes reais, estou dando o nome para as pessoas entenderem o que acontece. É um pastiche, é uma grande confusão. O ministro, prudentemente, levantou a questão de que pode ter havido boicote, ele tomou cuidado com as palavras, pode ter acontecido um boicote, pode ter acontecido um ato de terrorismo, pode ter acontecido alguma coisa, e por isso ele encaminhou um pedido de investigação à ABIN, né, ao Ministério da Justiça, etc., que era obrigação dele, porque nenhuma hipótese pode ser excluída. De repente você fica sabendo as razões técnicas, não tem problema nenhum de terrorismo, e aí, pronto, fica resolvida a questão. Agora, que isso mexe com o governo Lula, mexe, o governo tenta dizer que Bolsonaro, vão pôr a culpa no Bolsonaro, já estão dizendo, olha, largou a Eletrobras, essa privatização apressada e tudo. Mas o ministro deu 48 horas para que as investigações fossem transformadas num relatório esclarecendo as razões desse apagão. Lembra do apagão no tempo do Fernando Henrique? Aí foi um apagão, aí se percebeu que havia problemas na construção de linhas, etc., etc. Aí entramos num período de racionamento, não é o caso agora. Repito, o governo levou um outro soco, porque teve que aumentar o preço dos combustíveis e o pessoal fica cobrando do Lula as promessas de desligar o preço da gasolina do preço internacional. O que ele está fazendo, mas a gasolina sobe do mesmo jeito. Não pode distanciar muito. Ele tentou fazer com que não acontecesse esse aumento, mas explicaram para ele que nós poderíamos ter um desabastecimento de óleo diesel. E aí o presidente sossegou, não tinha jeito. PF tem 13 militares da ativa na mira por ataques do 8/1. Além do tenente-coronel Mauro Cid, há mais 12 militares da ativa envolvidos. Aqui não estão os nomes. Tem a morte da atriz Léa Garcia, morreu aos 90 anos. Ela foi para Gramado ser homenageada no Festival de Cinema e acabou tendo um ataque, acabou tendo um infarte durante a presença dela. O festival vai homenagear Léa Garcia, né? Como é que a Folha fala, indicada em 59 a melhor atriz em Cannes, ela estava em Gramado para homenagem. A Folha faz uma análise em editorial sobre o atrito entre Lira e Haddad.
atrito entre Lira e Haddad expõe obstáculos políticos à ofensiva tributária do governo Lula. É o seguinte, o Fernando Haddad quer, porque o governo quer, que as offshores sejam taxadas, se imponha imposto, para ser mais exato, às offshores. O Lira diz que isso não passa. Por que que não passa? Porque é um aumento de imposto. Um aumento de imposto que o governo petista quer nos impor nessa reforma toda, no novo arcabouço. E aí os dois se desentenderam e o Fernando Haddad falou algumas coisas que ele pensa, né? Algumas coisas até pertinentes, mas que calaram fundo, né? Ofenderam o Congresso como um todo, especialmente Lira, Arthur Lira, que fugiu das reuniões, né? Retalhou fugindo das reuniões em questões que devem ser resolvidas, questões tributárias, etc., até dia 31 agora. Falta pouco tempo. Ele ontem voltou a falar com a imprensa, o Lira, dizer, não, tudo bem, não há nada e tal, vamos conversar, mas ele frisa essa coisa de que não quer aumento da carga tributária sobre todos nós. O PT vai ter que tapar um buraco que se criou no arcabouço fiscal, né, que é estar com as burras cheias num determinado momento, né? Se não estiver, é problema. Eu não vou detalhar tudo, essa coisa técnica do arcabouço fiscal. Então, como não vão preencher, o governo antevê que não vai conseguir preencher, já está tentando vamos retirar os 5 bi do PAC, tira o PAC das despesas, quer dizer, aquela coisa sinuosa que acaba evocando, lembra, essa economia criativa, estou chamando de economia criativa, né? Contabilidade criativa dos tempos da Dilma, lembra que levou aquele desastre. Quer dizer, a aritmética não admite desaforo, não. Você tira 5 bi, como quer o governo, para o PAC, não, vamos tirar das despesas, aí não entra nessa conta. Mas, no fim, a conta chega, a conta existe, né? Engana, ilude a população, né? Os mais inocentes, os mais ingênuos, e, no fim, acaba explodindo nas costas do contribuinte. Presidente da CPI não vê elo entre joias e o 8 de 1 e descarta a investigação. Queria enfiar a investigação do 8 de 1, a história das joias. O presidente Maia, Arthur Maia, da União Brasil, diz que não deve inserir nas apurações da comissão suspeitas de desvios das joias entregue por autoridades estrangeiras a ex-presidente Bolsonaro. Eu vou repetir o que eu disse ontem. É chato repetir, mas eu tenho que repetir. Politicamente, essa história das joias arranha e bastante o presidente Bolsonaro. Arranha mesmo a imagem dele. Juridicamente, eu não sei. Aparentemente, ainda não tem uma junção, um nexo entre que possa levar a indiciar o presidente Bolsonaro. Como os tempos são outros e como tem muito puxadinho jurídico nestes tempos, pode acontecer. Nessa história do relógio, o ACF mudou o tom e agora afirma que ele comprou o relógio por conta própria,
está aqui bem coberto pela Folha. Tem uma história que a gente precisa ver do fotógrafo que fotografou coisas. Eu não sei o que ele disse, o que ele tem, não está aqui nos jornais, mas ele tem coisas que ele viu e disse, e fotografei, mas eu estou esperando para ver o que vai aparecer a respeito do depoimento desse fotógrafo. O governo diz que ruído entre Lira e Haddad não afeta a reforma. Claro que afeta. Não, eles não vão ficar de mal um com o outro e prejudicar a reforma, isso é verdade. Mas que aquela cordialidade que havia foi transformada numa suspeita, foi. Aí o Haddad falando, ele é um observador, tem opinião, de repente perdeu as rédeas e falou algo que é grave para o Congresso, especialmente para a Câmara dos Deputados, que cabe ao presidente Arthur Lira defender. Invasão da Embrapa foi um erro, afirma Stedley. Aí tem o depoimento do Stedley, que de bobo não tem nada, né? Tem uma foto dele aqui cumprimentando o arquirrival dele, né? O ex-ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, né? Que é o relator dessa comissão. Mas tem um esforço do governo para acabar com essa CPI. Acabar ou botar ela no chão, botar ela no raso, sem influência. Olha uma frase do Stedley que a Folha destaca. O agronegócio está dividido. A metade que tem juízo, que estuda, apoiou Lula. Quem tem juízo apoiou Lula. Muito bem. E é a parcela representada pelo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. A outra parcela do agronegócio, que insiste em só ganhar dinheiro, é a ProSoja, Associação Brasileira dos Produtores de Soja, que só pensa em ganhar dinheiro e não tem responsabilidade com o meio ambiente. Muito bem, agora o Stedley transforma-se num defensor do meio ambiente. Favorito ao TCE de São Paulo com apoio de Kassab e Valdemar, é alvo de 4 ações de improbidade, é o deputado Marco Bertaioli, do PSD de São Paulo. Trump vira réu pela 4ª vez e encara rotina de problemas com a justiça. Paraguai / foragido, imagine esse cara foragido, aquele da explosão do caminhão lá, um deles quis participar como jornalista da cobertura da posse do novo presidente do Paraguai. Ele chama-se Wellington Macedo, lembra? É procurado por tentativa de ataque à bomba em Brasília. E tem uma questão gravíssima, né? No leste europeu, Putin ameaça a Polônia com mega ataque no oeste da Ucrânia. Em dia de desfile militar em Varsóvia, presidente russo alveja a área que diz ser interesse estratégico polonês, lá na fronteira da Polônia com a Ucrânia. E tem outro problema na Ásia. Armênia vê risco de catástrofe após bloqueio do Azerbaijão. É uma velha contenda entre Armênia e Azerbaijão, já houve guerra. Problema, tem um encrave lá que o Azerbaijão diz que é dele, no Gorno-Karabakh. Enfim, é uma situação tensa naquela região. Bom, aí tem toda a cobertura do apagão, com desenhos, tentativas de explicações, blá, blá, blá. China corta juros e para de divulgar desemprego de jovens. A economia chinesa está dando para trás e isso nos afeta. O nosso comércio cai com a China, que é o nosso principal parceiro comercial.
Bom, vamos a quem tomou cafezinho conosco, depois de tanta coisa. Maria da Graça, Flávia Martins, Paulo Martinho, Laércio Santos, Darcy Lirman, Oswaldo Vieira, Renildo Nazário, Severina Correia, Lucinda Rosa, Cide Abreu, Valdeise Bezerra, Cláudia Trombetoni, João Cavalcante, Clóvis Bronzatti, Rosa Campagnoni, de Florianópolis, Andressa Alvarenga, de Olinda, Pernambuco, Luísa Budinhack, de Porto União, Santa Catarina, e Jurandir Silva, de Madre de Deus, Bahia. Pessoal, o dia foi conturbado, o noticiário é conturbado, a gente tenta levar o melhor, mas nem sempre é possível. Espero que eu tenha conseguido satisfazer a sua curiosidade e levado você a pensar, a fazer um exercício político, né, para a sua própria decisão em face das notícias que a gente consegue levar através do Jornal do Boris. Tenham um bom dia.